Patroas e patrões, a quem eu sirvo como primeiro peão da nação. Meu abraço. Embora eu esteja despachando ainda do acampamento do Comando da Intervenção, em virtude da sede do Governo da República ainda estar esbulhado pelo Estado paralelo terrorista de bandidos, chefiado pelo bandido terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, Miguel Elias Temer Lulia. Na área internacional, eu já ando comprometendo o Brasil. Preciso contar isso para vocês, porque o peão tem autonomia que o patrão lhe dá na carteira de trabalho, no contrato de trabalho. A carteira de trabalho, contrato de trabalho que o povo me outorga para mim fazer esses compromissos internacionais é a Constituição do Brasil. E fica meio engraçado porque se arrogando aqui honestidade, a Constituição da República fui eu que ajudei a escrever. É o meu contrato de trabalho hoje com a nação. E dentro desse contrato de trabalho, então, nós encontramos ali com os países que estão agregados a nós, num futuro novo da humanidade, que eu podia comprometer o Brasil nessas áreas que comprometi. Que a Constituição cobre este momento, aliás, ela cobre todas as previsões de tudo que pudesse ocorrer com a nação brasileira neste momento aqui em que a civilização brasileira está se expurgando da bandidagem comunista terrorista sem guerra civil. E então, nessas previsões, a Constituição estabeleceu a soberania solidária, pela qual, se houvesse traição à nação de parte das Forças Armadas, que ela resultasse desprovida do equipamento bélico como poder constituinte de autodefesa da Constituição e de legítima defesa social da nação, então, pela soberania solidária, o povo brasileiro poderia invocar o socorro humanitário. Não chegou a haver traição da área das Forças Armadas, mas houve umas fraquezas de parte do comando do Exército, e como eu não posso facilitar, porque quando a gente começou o patrocínio da intervenção, que na realidade é militar, ou seja, é da sociedade civil equipada nas armas, e então o compromisso que assinei ao alto comando das Forças Armadas não era para ser preso, mas para ser morto se conduzisse a nação a erro. Então, quando deu aquela pequena desconfiança da integridade vocacional do comando do Exército, eu imediatamente preveni o socorro humanitário. E foi imediatamente colocado à disposição do povo brasileiro.
Então, no socorro humanitário, eu comprometi o Brasil nas suas bases econômicas, que se resumem a dois tipos de riquezas. A riqueza extrativa, ou seja, commodities. Então, se resume a duas commodities: minerais e soja e carne. É a economia do Brasil. Então, daí eu pedi que esse socorro humanitário se processasse dentro dessas áreas. E aí foi que ocorreu aquilo que nós chamamos de bloqueio branco, que foi o bloqueio fiscal na área do alumínio e do aço. Mas aí também tinha o problema que o terrorismo está sediado no Brasil. O terrorismo que estava no Afeganistão e no Iraque, quando sofreu a destruição lá de parte do Bush, aí entrou depois o Lula, e aí, no decorrer da coisa, o Lula acabou, quer dizer, através do Foro de São Paulo. Foi o Foro de São Paulo que fez isso. Fez uma união com o Estado Islâmico e, através dessa união com o Estado Islâmico, acabou o terrorismo que estava sediado lá, nessas duas regiões, se transferindo para o Brasil, onde transferiu também o dinheiro do terrorismo que as nações vítimas andavam atrás para encontrar um jeito de eliminá-lo, para acabar com a força de expansão do terrorismo pela Europa, nos países onde eles estavam atuando. Aí esse dinheiro se transferiu tudo para o Brasil. Isso aí foi invenção do Manteiga, do Meirelles e da Dilma, aí, através de falcatruas contábeis, estelionato fiscal, estelionato de preços públicos, renúncias fiscais estelionatárias, registros de exportações inexistentes, registro de dívida pública renegociada, lançada como crédito, e com isso eles faziam os ativos líquidos no balanço de pagamento do Tesouro, pelos quais eles emitiam títulos para a captação desse dinheiro dos árabes, do terrorismo árabe, porque nem todos os árabes são terroristas. Mas o dinheiro do terrorismo árabe, então, vinha para o Brasil através das bolsas, por esses títulos, principalmente por captação do BNDES, Caixa Econômica Federal também. E aí esse dinheiro daqui ficava uma parte aqui no Brasil, que o terrorismo pretendia anexar o Brasil ao Estado Islâmico pelo domínio da economia de base nossa, que era a economia agrícola e pecuária. Então, através do FCO, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, eles lançaram um financiamento aí para os agricultores e pecuaristas dentro dessa área, principalmente na área do FCO. E aí o dinheiro do BNDES era empregado na estratégia deles de construção do Estado Islâmico, que era composto por os 23 países membros do Foro de São Paulo, e é onde surgiu essas grandes construções lá fora, o Porto de Mariel, as 3 pistas de aeroportos em Cuba, porque Cuba, como eu já falei aqui, era o armazém e o depósito do programa de dominação terrorista do mundo. E metrô na Bolívia, na Venezuela, obras gigantescas pelo mundo inteiro, financiamentos extraordinários, até para a Argentina, para o Uruguai e tal. Era dinheiro para danado.
Isso aí despertou a inteligência internacional porque o Brasil não tinha economia para produzir a quantia de liquidez que estava sendo jogado no mundo. Então foi fácil. Simplesmente foi levantar, não, isso aí está surgindo do Tesouro Brasileiro através de falcatruas contábeis, tá? Imediatamente até fui eu que fiz isso. De tão fácil que estava. E aí, em seguida, a gente então fez a denúncia, até fui eu mesmo que fiz também. Nas agências reguladoras de crédito internacional, coloquei a situação toda lá, e dizendo que o povo brasileiro não se responsabilizaria pelas consequências se as agências reguladoras não tomassem providências. Isso foi em 2014. Então, as agências imediatamente berraram no mundo. O Brasil está com um sistema financeiro totalmente fictício. Quer dizer, não denunciaram diretamente o dinheiro dos árabes que estava aqui, mas colocaram a situação, quer dizer, justamente inteligente para que o Brasil não tivesse como explicar, quer dizer, sem volume econômico, injetando no mundo aquela quantidade de dinheiro. E aí, então, foi que estourou a economia brasileira. Ela já estava estourada, ela já estava falida. Ali, simplesmente, ela se evidenciou. Quer dizer, e quando ela se evidenciou em falência, mostrou que o Brasil estava reduzido a 1/3 do tamanho econômico dele em 2003. Era causa já de bloqueio internacional no Brasil. Mas como nós estávamos no processo interventorial bastante adiantado e vários países de muita influência estavam junto conosco, inclusive hoje a área de inteligência que serve à humanidade inteira, ela não tem pátria. Ela tem o bem-estar da humanidade, pela paz possível, pelo progresso possível, pela distribuição possível da cobertura econômica à expansão demográfica. E então, com isso aí, o terrorismo não contava, porque esse serviço sempre foi muito discreto, muito profundo dentro da organização da civilização moderna. E aí eles não atinavam para isso. Até para ele vir à tona do jeito que a gente está colocando, eu tive de ter questionamentos grandes dentro dessa esfera aí. Até dentro das nossas próprias forças armadas, que a área de inteligência não era muito cordata em nós fazermos um processo desses aí, às vistas do povo, quer dizer, com a participação do povo. Mas se não fosse assim, a Constituição negaria apoio, e a Constituição que está aí foi as Forças Armadas que produziram por missão cumprida por mim na Assembleia Nacional Constituinte. Esses dias saiu aí, me passaram inclusive no Face aí, uma exposição do Nelson Jubim. Mentira dele que está ali. Ele esteve na Constituinte ali também, participou de comissões lá, mas eu não acredito que ele tenha escrito alguma coisa na Constituição, porque o que ele falou ali, parece que ele nem leu o livro. E tinha aquele negócio lá de gente passava ali com um livrinho e tal, mas ninguém lia nada. Teve o caso, inclusive, de um constituinte, Jaci Miguel dos Canagato. Aí, no fervo da Constituinte, aí ele foi candidato a prefeito em Cascavel, e o adversário dele era o doutor Tolentino, advogado espertíssimo, criminalista, tinha sido deputado estadual 3 vezes. E aí, no debate deles de televisão, o doutor Tolentino perguntou para ele: escuta, excelência, o senhor é constituinte, estão escrevendo a Constituição, e eu não entendo bem o mecanismo que os senhores estão criando lá, do mandado de injunção. Eu gostaria que o senhor explicasse aí para a população do Paraná. Aí, o constituinte Escanagata vermelhou, branqueou, meio engasgou assim, daí disse, ele era
um sotaque italiano bem arrastado. Aí disse: eu quero pedir desculpa para os assistentes que estão em casa, porque este meio de comunicação leva a gente para dentro de todos os lares sem a gente pedir licença. Então eu quero pedir perdão para as mães, para os pais, porque esse disparate do Dr. Tolentino aqui, querendo desprestigiar a Constituinte, jamais o povo teria eleito pessoas tão irresponsáveis para ficar lidando com pornografia dentro da Constituição. Esses eram os constituintes. Tinha também o Juruno, que um dia me encontrou no Salão Verde. Ali eu estava passando para ir para o gabinete que o doutor Ulisses tinha arrumado para a gente, quando eu chegava, vinha de Curitiba lá. E aí encontrei o doutor Juruno, que tinha sido apresentado para a gente no gabinete do doutor Ulisses, e ele era de boa memória. Estava palitando o dente assim, quando me encontrou no corredor ali, perguntou, nem me cumprimentou, só perguntou: é o livrinho que você leva embaixo do braço? Era bastante papel. É, excelência. Se o senhor fala na Constituição, cópias da Constituição. Exato, tá. Então eu quero que você bote aí na Constituição que quando índio come com branco, o branco é que paga a conta. Não, excelência, tá, vou botar. Mas ele parou na minha frente, eu queria sair, eu não saía, daí ele tirou o palito da boca e disse: mas você não escreveu o que eu estou colocando aí? Eu só queria passar e tal, daí peguei o papel assim, não, excelência, daí escrevi aqui. Agora já está escrito aqui a sua emenda na Constituição. Aí, então tá bom, porque vocês brancos são muito mentirosos, vocês falam que vão atender o índio, mas depois não atendo. Mas agora eu vi que você escreveu, eu posso ter cobrado depois. Tá, mas daí me deixou passar. Esses eram os constituintes que o povo elegeu. Mas daí vinha Aguinaldo Timóteo também, que quando dava aqueles fervos lá dentro, o centrão que nós tínhamos organizado com o Villani, que era para deixar a gente trabalhar lá, então o centrão fazia paredão contra as esquerdas lideradas pelo Lula. E aí, cheguei no gabinete do doutor Ulisses, contei o trabalho. Aí o doutor Ulisses disse: vamos botar na Constituição, afinal de contas, são nossos irmãos indígenas que estão pedindo. Mas o professor Afonso Arino achou que não era conveniente. Esses eram os constituintes. Então, é o que eu ia dizer antes, o outro constituinte, Aguinaldo Timóteo, dava aqueles fervos lá, daí a Aguinaldo Timóteo também queria dar a cooperação dele. Pegava o telefone e telefonava para mamãe, lá no Rio de Janeiro e tal, e daí se queixava da saudade dela e tal. Aí a gente pensava: o que será que ele está querendo botar na Constituição? E daí vinha Beto Mendes, e vinha todos esses brasileiros aí, grandes brasileiros, naquilo que eles são. Merece meu respeito, minha admiração, sempre me mereceram, e vão continuar merecendo. Agora, não era um lugar para eles, a Assembleia Nacional Constituinte, para escrever o livrinho. E por isso o livrinho acabou sendo escrito por mim, Dr. Ulisses Guimarães, Severo Gomes, Afonso Arinos e Teotônio Vilela. Até o relator da Constituinte mesmo, que não estou lembrando o nome dele agora, mas era mais ou menos uma figura decorativa, porque quem lia o livro lá era só eu. Dr. Ulisses só entregava para o relator depois que tinha um sinalzinho que nós tínhamos convencionado lá no canto da folhinha. Então eu levava para Curitiba, ficava lendo aquilo lá, ajeitando e tal, daí trazia para o Dr. Ulisses passava para o relator. Eu acho que o relator também nunca leu, porque era bastante chato ler uma Constituição, que todo mundo queria, mas ninguém sabia o que era.
como a intervenção agora. Intervenção, quando eu comecei a falar na intervenção e tal, daí ferveu intervenção dentro do Brasil. Intervenção disso, intervenção daquilo, e grupo de intervenção para tudo ao lado. Até hoje, ninguém sabe o que é intervenção. Ninguém soube definir o que quer, como é que começa. E daí vem intervenção militar, intervenção cívico-militar, intervenção constitucionalista militar. Tudo uma baboseira sem tamanho, como era, que eu acabei de contar na Constituinte. Aconteceu uma intervenção. E tinha gente até que me ofendia, tá tudo... Eu arquivei tudo, o que saiu nas redes sociais, está tudo arquivado, é bem grossa a pasta. Todo mundo ali. Mulheres que não sabem nem para o que o cílio da pestana delas serve, mas me chamavam de chapéu de polaco para cima, por causa da intervenção. Só que a intervenção não se faz com conversa de rua, não se faz com badernaço. A intervenção se faz com forças armadas, se faz a bala, porque o poder é bala. É a bala que garante a decisão do juiz. Se não for a bala para executar a sentença do juiz, não vale nada. Se não for a bala que garante a lei que os legisladores fazem, aquele papelzinho não serve para nada. Aliás, serve para o que serviu a carta de D. João VI para D. Pedro II, segundo a maçonaria. Estava com desinteria quando recebeu as cartas de José Bonifácio, e aí usou aquilo para a serventia que ele teve naquele momento ali, para não sujar o colote. Por isso nunca apareceu a carta. Essa serventia de uma lei, sem bala. É a serventia de uma sentença, sem bala. Seria a serventia da Constituição, sem forças armadas, equipando o povo que a promulga. Então, a intervenção é o instrumento do povo no exercício direto do poder, em sede de processo histórico no foro de soberania. Ou seja, povo em poder constituinte, instalando a ordem jurídica internacional, a sua civilização e o jeito que ele quer que o mundo se porte ao redor das suas fronteiras. Então, o segundo compromisso que eu fiz, eu comprometi na destruição dos laboratórios e usina de fabricação de gases, de elementos para armas químicas. Eu comprometi de o Brasil suportar as despesas até 40%. Por quê? Porque nós éramos o país que mais necessitávamos daquilo. O Brasil está ainda com muitos terroristas aqui dentro. E nós tínhamos muita preocupação em efetivar o expediente do interventor constituinte na sede do governo da União, do jeito que
estava o país com MST, CUT, enfim, essa rafuagem toda, que ganha R$30 por dia e um sanduíche para defecar lá em Curitiba, para tirar o Lula da prisão através de defecadas ao redor da Polícia Federal. Mas no meio deles tem terroristas. Eles têm o primeiro núcleo que eles proclamaram dentro da América Latina aqui, a Pátria Grande, está proclamado no estado do Paraná. É uma área que pega de Quedas do Iguaçu, vai até mais da metade do município de Guarapuava, Laranjeira do Sul, ali é uma área bastante grande. E ali dentro, nós constatamos que tem mais terroristas muçulmanos lá do que sem-terras. Os terroristas estão todos eles com as roupas do MST, estão disfarçados em sem-terra, mas foi descoberto através de olho espacial os rituais que eles fazem lá dentro na hora em que, em termos universais, eles prestam homenagem à crença que eles têm lá. Então ele está cheio dessa gente. E a partir dali, aqui em Curitiba também, aliás, aqui em Brasília, nós sabemos de armamentos deles dentro de mesquitas aqui, e isso está mais ou menos no Brasil inteiro. E aí tinha aquele problema. Os insumos para a produção de armas químicas são muito difíceis de serem barrados em nossas fronteiras. Nós temos 27 mil quilômetros de fronteira, todas elas abertas, tem 600 quilômetros aí que a Polícia Federal consegue cuidar através de uma aparelhagem que o Estado de Israel montou. O resto tudo está em aberto. E aí tinha aquele problema. A gente não quer ter problemas com terrorismo aqui, principalmente usando armas químicas. É a pior arma que foi inventada. E aí nós sabíamos que eles tinham isso aí. No Irã havia vestígios, mas nada levava a crer que tivesse algum laboratório, alguma usina lá. Na Coreia do Norte, também tem lá o maluco aquele lidando com mísseis, troço tudo. Havia suspeita, mas também nada que indicasse a existência de laboratórios e de usinas de armas químicas, até porque o maluco lá sempre demonstrava assim aversão a esse tipo de arma. E ali então, resumindo tudo, passando tudo na peneira, sempre sobrava a Síria. A Síria tem que ter. Mas o Putin estava lá e a gente tinha o respeito por ele. Bem, se tivesse arma química, o Putin já teria destruído isso. Mas depois, no desenrolar das coisas, a gente constatou as razões do Putin. E aí, então, foi decidido a destruição daquilo. Depois que estava absolutamente identificados os laboratórios, as usinas, absolutamente levantados as populações ao redor e equacionado todas as possibilidades de alguma falha no equipamento de destruição. Então, tudo isso bem equacionado, aí foi feito o disparo lá. Um disparo que veio mostrar para o mundo que a tecnologia de inteligência militar hoje
não é aquela da Guerra Fria. Foi um ataque que antigamente era impossível até pensar nele. Mas foi um ataque fulminante, absolutamente dentro do alvo, sem ocasionar nenhum dano à população civil. Então foi um ato que envolve a intervenção do Brasil contra o terrorismo aqui no Brasil, e do qual o Brasil era o principal beneficiário, porque, correndo aquele perigo, nós tínhamos sempre a preocupação de efetivar a prisão da bandidagem que estão usurpando a presidência da República, e de repente a gente se dá com atos de terrorismo aqui através de armas químicas. Então eu fiz esse compromisso de, quando nós acertar toda essa despesa internacional aí, da despesa que deu esse ataque a esses laboratórios lá, o Brasil suportar 40% dos custos. Só que isso, em termos de marketing, que a gente equaciona tudo. Nós fizemos as contas e esses 40% desses custos que o Brasil vai suportar nesse ataque lá, vai trazer retornos extraordinários para nós, em todas as áreas. A nossa credibilidade no mundo vai subir às nuvens. A confiança do mundo desenvolvido, do mundo vítima do terrorismo, vai subir o termômetro da respeitabilidade do Brasil perante o mundo. Vai subir a nossa respeitabilidade intelectual, jurídica, política, em todos os sentidos. E como um dia me disse um amigo meu do Departamento de Estado dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia, a China, suaram o topete trabalhando para virarem superpotências do mundo, nós aqui pulava carnaval e brincava do nosso jeito brasileiro, e a conjuntura do mundo nos jogou para o pináculo da organização humana no planeta. E aí ele dizia, isso foi muito bonito, o que o mundo fez, jogou o Brasil lá para cima. Agora, a preocupação agora é que o Brasil tem de se manter nessa posição. O Brasil não pode apresentar nada que faça o mundo desconfiar dessa sua competência extraordinária, dessa sua liderança fenomenal, que surgiu da noite para o dia. Então, o Brasil tem hoje perante o mundo a obrigação de se manter nesse pedestal de mega potência do mundo, sem ter feito nada para isso. O mundo fez isso para o Brasil, e o Brasil tem a obrigação agora de não decepcionar o mundo. Os Estados Unidos, que sempre foram acusados de imperialistas, reconhecem essa nossa posição com humildade, não com subserviência, mas com humildade de o vizinho, porque os Estados Unidos foram o nosso povo co-irmão desde a proclamação da independência, foi a primeira nação a reconhecer a nossa independência. A única ressalva que eles fizeram é que reconheciam a nossa necessidade de iniciar como um império, mas tinham certeza que nós
viraríamos uma república como os Estados Unidos da América, imediatamente a nossa independência está reconhecida pelo mundo todo. E foi o que aconteceu. Tivemos também o respeito e a cooperação que tivemos desde o início, que nós iniciamos o processo interventorial da União Europeia e do Estado de Israel, que foi o primeiro a nos dar suporte. Quando o alto comando das Forças Armadas me colocou um dia, a preocupação da área militar é que, em 64, nós tínhamos as condições favoráveis do mundo para a Revolução 64, que não foi intervenção. Intervenção e revolução são coisas totalmente diferentes. Revolução pressupõe arma. Intervenção pressupõe fórum. E aí colocou isso, inclusive os Estados Unidos, quando nós participamos, a necessidade de uma revolução, os Estados Unidos foram os primeiros a darem apoio. E hoje não aconteceria isso se nós fôssemos fazer uma revolução aqui. E temos dúvida de até onde iria o apoio a nós numa intervenção, mesmo constitucional, mesmo forense, como a gente quer fazer. E é claro que aquilo ali eu recebi como um desafio. E dentro de pouco tempo, se acabou essa impressão dentro da área militar. Porque o mundo livre todo estava afinado conosco. Por quê? Não era golpe de Estado. Não era deposição de governo. Não era nada de terceiro mundo. Era coisa de super primeiro mundo. A nossa Constituição, que já era usada como livro didático nas melhores universidades do mundo, sob o argumento dos docentes de que depois dos 10 mandamentos é a Constituição mais profunda e abrangente que a inteligência jurídica da humanidade produziu, com a intervenção, o processo interventorial instalado, passou a ter uma consideração ainda maior. E isso aí foi entusiasmando as entranhas do poder, que não se manifesta nos alardes de rua aí, porque a área militar, por vocação, não busca aplausos, não busca plateias. Por isso, dificilmente aquelas coisas que resolvem o problema do país têm autores na história, porque os autores saem sempre da área militar. Como foi o caso da CPI dos Correios e do Mensalão, que desencadeou o processo de expurgo da corrupção, da bandidagem do poder. Saiu da área militar. Fui eu que encaminhei as duas CPI, tanto a dos Correios quanto a do Mensalão. Os documentos que embasaram a CPI ali saiu dos meus arquivos do escritório da advocacia. E ninguém sabia, ali foi que entrou daí a desventura do deputado Roberto Jefferson, porque ele sempre queria ser astro na política. Diziam que ele queria muito também ser prefeito do Rio de Janeiro e queria um fato que o projetasse nacionalmente para ele concorrer lá, aquele ano, à prefeitura. E como aquela CPI não tinha autor, inclusive saía na imprensa, quem quiser ver isso, pode pegar os jornais da época, todos eles têm ali, quer dizer, deputados e senadores dizendo que a CPI do Collor, todo mundo sabia de onde surgiu. Foi o Pedro Collor, o irmão dele, por ciúme dele com a
a esposa do Pedro fez aquela denúncia do irmão ali, uma denúncia absolutamente inconsequente e sem fundamento, porque o presidente Collor foi absolvido de todas as acusações no Supremo Tribunal Federal. E naquela época o Supremo Tribunal Federal absolveu o presidente Collor, ainda não era um antro de bandidos escondidos atrás da toga, não haviam magistrados respeitáveis ali dentro. Então não se tem dúvida de que foi mesmo leviana a denúncia do Pedro Collor. E eu me sinto confortável com a decisão do Supremo Tribunal Federal liberando o ex-presidente Collor, porque fui eu o primeiro que apareci no Congresso Nacional com um livrinho. Na época eu estava assessorando o governador Pedro Pedroceno, no Mato Grosso do Sul. Eu estava fugindo para a Bolívia e cheguei ali, aquele povo querido lá que hoje é a minha própria vida, o povo sul-mato-grossense. Por aquela convivência que a gente começou naquela época e se mantém até hoje. Até foi ontem ou anteontem, uma pessoa muito querida lá, eu não lembro dela pessoalmente, mas ela me conhece minha esposa, conhece todo mundo meu lá dentro, e colocou no Face ali quadros, livros que eu e o ex-marido dela, nós tínhamos um escritório, eu tinha o meu escritório da advocacia, e aí o Nelson Funes, também a gente trabalhava junto. Queria muito bem ele, quero ainda. Era muito bem o Nelson. E aí eu vim para Brasília, chamado para fazer justamente aquela CPI. A área militar tinha descoberto que o Lula tinha feito um mau acordo com as oligarquias São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, quando ele aceitou o dinheiro deles para concorrer às eleições daquela de 2002, com Alencar Furtado, José Alencar de vice, que era um golpe. Eles iam tirar ele e colocar o José Alencar e restaurar a antiga República do Café, que a Revolução 64 havia eliminado. E aí a inteligência militar descobriu aquilo e não tinha dentro da área militar ali quem encaminhasse a coisa, porque tinha de encaminhar dentro do Congresso Nacional, tinha de destruir politicamente aquilo ali. Não era questão para os militares, não é questão técnica de quartel. E aí eu não queria vir, me insistiram e tal, e eu acabei vindo. Então, para vir fazer esse serviço aqui, daí deixei o escritório lá com o Nelson. E aquilo ali me levou muito mais tempo do que a gente imaginava. E eu tive daí de ficar morando em Brasília. Na medida em que a gente foi se aprofundando na coisa, estava descobrindo cada vez coisas piores, que vinha já desde antes do Lula. E aí, quando eu sabia que estava em boas mãos lá, daí de repente daqui de Brasília eu fui para outros lugares aí. E quando fui a Campo Grande para visitar o Nelson já tinha mudado o escritório de lá e ninguém soube me dizer exatamente para onde tinha ido. Mas eu sabia que as coisas que eu tinha deixado lá estavam em boas mãos. Não importei mais. Aí essa semana ali, a ex-esposa dele colocou no Face fotografias de sessões da Academia Brasileira de Comunicação, da Ordem dos Cidadãos da República Federativa do Brasil, presididos por mim, ali no Face. E aí eu já adverti também que agora, quando a gente começa a ser visto pela imprensa, porque na medida em que eu estou me aproximando do Palácio do Planalto, as atenções estão começando a se avivarem ao nosso redor. Então vai aparecer muitos vestígios da minha existência. Porque é uma existência
totalmente investido na minha missão. Então tem um acervo muito grande, não é só no Brasil, mas fora do Brasil também. Porque eu nunca fui de carregar bagagem. Eu não carrego nem roupa, até já falei várias vezes aí em Face tudo. Eu não carrego nem roupa. Quando eu chego num lugar assim, eu vou no brechó, que é o lugar mais barato que tem. E aí troco de roupa ali, quando suja aquela eu vou lá, entrego aquela suja ali e pego outra do mesmo jeito. Essa é a minha vida. A minha esposa nunca gostou muito disso porque ela é muito elegante, gosta de se vestir bem, e eu também gosto que ela se vista bem. Mas eu sou meio desse jeito. E aí as medalhas, os títulos vão ficando também. Nesse dia até a minha assessora aqui, que é meu braço direito, Mércia, estava me falando sobre as medalhas por dia que eu subi a rampa ali, trazer. Só que eu aí comecei a pensar, eu não sei bem aonde que estão. Tento começar a falar aí, escritório lá em Cuiabá, ver onde é que guardei isso aí, porque vai ficando nas caixas lá, essas coisas. E agora, então, uma notícia do que eu vou fazer, vamos dizer, talvez, já final da próxima semana, já depois do dia 26. O primeiro campo de trabalho no canteiro de obras que a gente vai recolocar o Brasil. É o Programa de Ressurreição Intelectual do Povo Brasileiro, que implica numa recriação institucional da República. Isso para vocês terem uma ideia do que é a tarefa de governo para o povo no exercício direto do poder. Talvez essa tarefa nunca tenha sido anunciada por nenhum outro estadista, apesar de que foram muito poucos os estadistas do Brasil. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e, infelizmente, não temos mais ninguém para nominar, até daí os 5 generais, que chegou em general, não precisa a gente dizer mais nada, porque são estadistas natos. Quando um militar chega ao generalato, ele é um estadista. Não poderia chegar a essa patente se ele não tivesse o domínio absoluto da vida civilizada, da movimentação humana dentro dela. Então nós tivemos 5 grandes estadistas ali. E eu, esta insignificância aqui, posso recordar por requisição do saudoso e grande mestre, general Golbery do Couto e Silva, testemunhei esse tempo a partir de 69, integrando a assessoria de inteligência da Presidência da República, que o general Golbery queria criar um sistema igual ao dos Estados Unidos, fazendo um tipo de pentágono supridor da Presidência da República. E conseguiu aquilo ali, porque naquele tempo o Brasil atingiu 41,7% de crescimento econômico, foi o maior do mundo. Anterior a isso foi só o do Japão, com 40,5%. E nós superamos em um dígito. E depois desse tempo, nenhum outro país conseguiu chegar a isso. E o Brasil, é claro, nas mãos de bandidos, de ladrões, de terroristas, apátridas, tinha de virar no que virou, porque o próprio ideário da Revolução 64 previa isso. Eles iam roubar e depredar e destruir o país
até o momento que não tivesse mais nada para roubar, para depredar, e daí eles iam fazer o auto-expurgo da civilização por briga entre eles, que é agora a Lava Jato. Todo mundo brigado entre eles aí, e aí o que aconteceu? Estamos só com o Temer agora pela frente, para aprender, porque o resto já se dissolveu tudo. E o Temer está se aguentando um pouco aí por causa do ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso. Ele teve alguns momentos teatrais empolgantes dentro do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus do Lula. Teve posicionamentos que nos chamaram a atenção na condução do processo judiciário do bandido Michel Temer, atendeu às requisições da Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, e até chegou a nos despertar um certo ânimo de que estaríamos salvando o Supremo Tribunal Federal com uma turma de 3 ministros. A ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux e o ministro Roberto Barroso. Mas eu fiz uma intervenção no procedimento persecutório que está ao encargo dele, e fui muito claro ali que ele está com bandido, pé de chinelo, não tem foro privilegiado porque está, além de ser ladrão do país, e por isso está sendo indiciado criminalmente, ele está em flagrante delito de usurpação do cargo de presidente da República e esbulho da instituição. E nessas alturas coloquei para ele o persecutório institucional do Estado. O relacionando já está com a Polícia Federal. O decreto de prisão está com a Polícia Federal. Mas nós não queremos criar nenhuma desconfiança de autoritarismo. Então estamos de seguir as regras da democracia e até o imaginativismo democrático temos de atender. E então, a Polícia Federal está esperando que ele remetesse o procedimento que está a cargo dele para a Polícia Federal, nesse persecutório institucional do Estado, e a Polícia Federal, então, imediatamente prenderia o meliante. E o doutor Roberto Barroso está segurando isso. A partir de segunda-feira, se isso não estiver rompido, essa proteção ao bandido, as Forças Armadas vão cumprir o decreto de prisão do meliante por enquadramento em questão de segurança nacional pela Lei de Segurança Nacional 7.170/83, que o meliante ofende em vários artigos. Mas é lamentável porque nessa execução eu não vou poder deixar o ministro Barroso de fora. Ele vai fazer companhia com o meliante em prisão militar. Porque aí a proteção ao bandido
tem de ser encarada pela magistratura de Estado, pelo que a regra de direito acusatório estabelece no mundo inteiro. Quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos incide nos crimes por eles praticados. E nós não vamos poder isentar o ministro Barroso, porque aí nós ofenderíamos a inteligência jurídica do mundo. E como nós somos avessos à guerra, à violência, nós estamos dando ao mundo o caminho da solução das coisas pela via forense, pelo poder do bom senso. Nós não podemos ser condescendentes com absolutamente nada que fira essas nossas bases, porque o mundo está acreditando muito em nós. É lamentável, mas a partir de segunda-feira, o Dr. Roberto Barroso corre essa eventualidade. Nós não estamos para brincar de serviço. Se eu tivesse dúvidas em toda a dinâmica de vida civilizada, eu já tenho repetido várias vezes, eu não estaria aqui de interventor constituinte interino da República, instituído pelo povo no exercício direto do poder. Eu estaria criando galinha e plantando batatas, porque essa nossa terra é muito boa. Já em 1500, Pero Vaz de Caminha anunciava ao rei de Portugal: em se plantando nela, tudo dá. Então, se o Dr. Roberto Barroso tem alguma dúvida jurídica para nos atender, ele deveria estar plantando batata lá em Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro, de onde ele veio. Não sendo magistrado supremo no Supremo Tribunal Federal. Porque dentro do Supremo Tribunal Federal a Constituição estabelece os monstros sagrados do direito, arautos da inteligência constitucionalista do mundo, perante os quais eu, como interventor constituinte interino da República, no exercício da magistratura de Estado, tenho de me subordinar. E como é que eu vou me subordinar a um ministro que está praticando ato de terrorismo contra a Constituição? Porque é temerário pensar que o ministro do Supremo Tribunal Federal não saiba ler a Constituição perante o artigo 101 dela, que estabelece como condição da investidura o notável saber jurídico. São as coisas antipáticas do desempenho do encargo que vocês deram a este vosso peão. Mas tenho certeza que eu serei exemplo no mundo do trabalho que vai recuperar o progresso do povo brasileiro para a qualidade de vida. E eu vou mostrar que eu sou um bom peão e que aquele tempo dos empregados contra os patrões se acabou comigo, de peão da nação, empregado do Estado brasileiro. Eu tenho condição de corresponder à confiança do povo brasileiro, meu empregador. E desse mesmo jeito, eu acredito que a iniciativa privada brasileira vai confiar e se orgulhar da peãozada do Brasil. Eu sou diferente do Lula. Eu sou isto aqui. Imortal,
As medalhas todas, tenho as duas só, e o resto é muito. E é pesado, eu não gosto. Mas eu sou isso aqui. E o Lula, que prega o contrário do que eu prego, é este aqui. Essa é a diferença. A diferença que vai deixar esta diferença para trás. Com empregados contra patrões, com sem terra contra proprietários, com analfabetos contra eruditos, com esposas contra maridos, mulheres contra os homens, enfim, uma sociedade desintegrada, uma família desconstituída pelo crime, pela droga, pelo roubo, pela covardia, pela irresponsabilidade, por tudo o que personifica este homem aqui. Absolutamente oposto ao vosso peão. Este não era um peão. Ele não tem o dedo mínimo. E a testemunha que vai vir a público contar a história da falta desse dedo mínimo mora aqui, pertinho de Brasília. E é meu amigo, e ele está à minha disposição para vir contar a história do dedo mínimo do Lula. E aqui, Academia Municipalista de Letras do Brasil, que me deu este fardão aqui e diz que eu sou imortal. Vou trazer ela para Brasília, vai ser sediada aqui. Porque os ladrões vão sumir de Brasília. E Brasília vai sediar, então, as academias de letras, vai sediar os institutos históricos, vai sediar, enfim, o que é realmente o povo brasileiro. E o povo brasileiro, como todos os povos, gera população periférica. E essa população periférica tem de ser suportada nas bases do edifício social, não na cúpula do poder. Meu abraço, muito obrigado, fiquem com Deus.